Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Albuquerque. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre negócio, mais especificamente sobre algumas mudanças estratégicas que você pode fazer aí no seu negócio para chamar mais atenção na sua cidade, para poder atrair novos clientes. Albuquerque, minhas vendas estão meio ruins, estão meio estagnadas, não estou conseguindo vender mais do que o mês passado. Ou já tem alguns meses que o faturamento está estagnado, faz muito tempo que não vem uma demanda de novos clientes. Será que tem motivo para isso? Será que não tem alguma coisa que você está deixando de fazer? Ou será que tem algum pilar que você não está tão atento assim, que você não fez uma adaptação, que você talvez não otimizou conforme a tecnologia veio chegando? E eu vou te dar 3 dicas importantes, em cada uma delas tem tópicos que vai fazer você talvez rever essa estratégia ou rever o que pode ser mudado aí no seu nicho. Vamos começar. Bom, primeira coisa, né? Transformações e mudanças estratégicas. Por onde é que eu começo a fazer isso no meu negócio? Para onde que eu olho? O que está errado? O que precisa ser mudado? Às vezes tem até mais de uma coisa que precisa ser mudada, mas o que eu começo a mudar primeiro? Onde é que eu invisto ali meu tempo? Se eu for precisar gastar um dinheiro, por onde é que eu começo? Onde que deve ir primeiro o investimento, o orçamento para mudança? A gente vai primeiro identificar esses pontos. Vou fazer você pensar um pouco sobre o seu negócio, fazer você enxergar alguns pontos que talvez você não esteja vendo agora, para que as próximas estratégias que eu vá passar, para os próximos pilares que eu vou te mostrar, eles façam um sentido melhor, e aí você vai enxergar o todo, você vai enxergar a transformação como um todo e você vai entender onde é que você começa, o que precisa ser feito primeiro e o que precisa ser feito na sequência, tá? Por onde começar? Então, identificar os pilares que precisam ser... Vou tirar o mouse aqui. Identificar os pilares que precisam ser digitalizados com prioridade. Qual que seria o primeiro pilar, o primeiro ponto? Então, logotipo e marca do meu negócio, tá? Por mais que tenha se falado aqui, talvez até muito na internet, você vê muito conteúdo no YouTube, no Instagram e em outras redes sociais falando sobre posicionamento de marca, sobre logotipo, ou até mesmo como fazer o seu logotipo. Eu vejo que tem muito negócio, principalmente local, na cidade. Se você andar pelas ruas do bairro, você vê que tem muitos negócios, são nichos variados, mas pouquíssimos deles têm uma marca bem posicionada, um logotipo bem posicionado, uma fachada bem elaborada, bem posicionada, com letras ali que chamam a atenção, com um padrão de cores, embasamento na psicologia das cores. Eu não sei se você sabe, mas os logos das empresas, os logos das marcas, os nomes com qual elas se identificam, eles têm um porquê de ser daquela forma. As cores que tem nessas marcas, elas têm um porquê de ser aquela cor, nada ali é aleatório. Então, assim, o seu logotipo hoje, a sua marca do seu negócio, ela tá da melhor forma que poderia estar? Ou você fez qualquer coisa ali no computador, uma imagem aleatória, ou pegou a imagem do Google, ou escreveu alguma coisa ali no celular mesmo, pediu para imprimir, fez um banner, colocou o banner ali na frente do negócio ou uma placa em ACM e ficou por isso mesmo, não investiu nisso. As pessoas às vezes conhecem mais você pelo seu nome do que o seu negócio. Chamam mais você, procuram você pelo seu nome, mas não procuram pelo negócio. Por que será que acontece isso? Mesmo você estando ali 2, 3 anos, 4 anos, 10 anos no mesmo lugar, criou um brand, né, que a gente fala, criou uma memória, criou um marketing em cima de um nome que não era o nome do seu negócio. E isso pode ser ruim a longo prazo, tá? E principalmente se você inicia e o seu nome ele fica mais forte do que o nome da marca, isso é um problema. Significa que o posicionamento ele está incorreto. Mas eu não vou adiantar muito para esse lado. É mais para o ponto de você precisa ter um logotipo, uma marca que você consiga ter uma escala, que você consiga passar ela, primeiro, um posicionamento forte no seu nicho, tá? Que chame atenção, que se destaque dos demais ali na sua localidade, ou que se destaque dos demais dentro do seu nicho, um nome que seja impactante para o cliente, que seja objetivo, não precisa ser nada mirabolante, nada fantasioso, mas que seja objetivo, que fique na memória do cliente, para que com isso, a partir do nome e a partir da cor selecionada ou das cores selecionadas, você consiga criar um padrão ali, tanto no seu ambiente quanto nos seus demais produtos, tá?
Você começa com um ponto e depois abre-se um leque de opções que você pode fazer já com base, porque você começou com um nome definido, com uma cor definida, de repente com um slogan já definido também, e tudo isso faz parte do logotipo. Então assim, olhou para o seu negócio hoje, logotipo, nome, pô, eu comecei desse jeito, o Albuquerque, comecei do jeito que dava, mas eu não gosto do nome que o meu negócio tem, ou então eu acho que poderia melhorar, eu acho que daria para dar um ajuste, daria para fazer algo melhor para poder destacar mais o meu negócio para o meu cliente, para que o meu cliente ele seja despertado ali, ele seja conquistado por conta que o meu nome ou o meu negócio ele chamou a atenção. Então, se não está de acordo com isso hoje, se você vê que pode ser melhorado, vamos começar pelo princípio. Comece fazendo uma remodelagem, comece fazendo um rebrand do seu logotipo, da sua marca, ver que ponto que que precisa ser reajustado, ou se você prefere mudar o nome, o momento é esse. Se você prefere fazer uma transformação aí do zero, né, refazer completamente, não precisa desmontar e montar o negócio, mas mudar apenas o posicionamento do nome, passar a criar um brand diferente, uma marca diferente, até mesmo para uma estratégia nova. Veja o que pode ser mudado hoje no seu negócio, para a partir desse ponto a gente começar a aplicar as outras mudanças, tá? Vamos para o próximo ponto aqui. O próximo ponto é estrutura e ambiente. Então a gente está falando do quê? De ambiente interno e externo. Se você tem uma loja hoje, se você tem um ponto físico, e aí independente de qual seja o nicho que você atua, tá? Se você tem uma loja, você precisa prestar atenção no seu ambiente. O seu ambiente ele transmite ali a experiência que o seu nicho ele deveria passar para o cliente. Se você tem uma hamburgueria, se você tem uma farmácia, se você tem um pet shop, se você tem uma sorveteria, se você tem um salão de beleza, um salão de manicure, independente se é produto ou se é serviço ou se é ambos, o seu ambiente ele tá legal, a estrutura tá legal, tá organizada, as cores, a parede está bem pintada, as cores estão vivas, a estrutura do ambiente, os móveis são móveis legais ali, você passa um conjunto de experiência para o cliente. Quando o seu cliente ele entra no seu ambiente, você percebe que ele faz questão de estar ali na sua empresa, na sua loja, no seu negócio, você percebe que ele se sente bem em consumir do seu serviço, do seu produto, você percebe que ele repara nos detalhes da sua empresa, ou ele simplesmente caiu ali aleatoriamente, ou entrou no seu negócio porque era o único que tinha, ou pior ainda, seu cliente só foi aí porque é o mais barato. É o mais barato da rua, mais barato do bairro, é o mais barato da cidade, então vamos lá, porque ser conhecido pelo mais barato nem sempre é bom. Na verdade, na maioria das vezes, costuma trazer mais problema do que benefício, tá? Você fica com, muitas vezes, os piores clientes ali, os clientes consumidores que até consomem do seu serviço, mas o barato, como diz o ditado, ele acaba sendo caro a médio e longo prazo, tá? Porque demanda muita energia, desgasta muito. Então, como que eu converto isso? Como que eu chamo a atenção melhor de melhores clientes, né? De pessoas que vão valorizar o meu produto, valorizar o meu serviço. E isso daqui, eu tô dizendo, a estrutura, o ambiente, e a gente falou da parte interna e a parte externa da sua loja, ela é convidativa. A parte externa da sua loja, ela chama atenção pro lado positivo ali, porque tem empresas, tem nichos, tem lojas em cidades que chamam a atenção, só que pro lado negativo. Desarrumado, desorganizado, tá tudo velho ali, a fachada caindo aos pedaços, tudo enferrujado, e ainda tá ali aberto, esperando ali um cliente, 2 clientes, 5 clientes por dia, na base do milagre, porque o marketing é zero, o posicionamento do negócio é zero. E não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, a calçada da sua loja, do seu negócio aí tá limpa, tá organizada. A fachada, como que é a fachada da sua loja? Percebe que se você não tem o item 1 organizado, que é o logotipo e a marca bem posicionado, com padrão de cores corretamente, como que você vai investir no restante da estrutura? Porque se você tem um padrão de cores já do seu logotipo, você já sabe qual vai ser o padrão de cor do ambiente. Então, você já sabe que você vai trabalhar com a cor Y e com a cor X, ou com um padrão de cor só, com uma única cor em vários tons diferentes. E automaticamente na fachada você já vai ter uma base do que fazer. Seja aquela fachada toda em ACM, sabe aquela fachada com aquele material, parece um PVC, parece um cano, só que é mais brilhante ali. Normalmente você vê muito em farmácias,
em lojas de óculos. Você pode fazer uma fachada daquela, como você pode fazer um revestimento em outro material, de repente um ambiente em madeira, ou se for um ambiente mais sofisticado, em um local que o poder aquisitivo é maior, você investe numa frente de mármore ali de repente. Isso vai depender de uma série de fatores, mas se você não sabe como identificar a sua loja pelo nome, se o seu cliente ele não tem memória nenhuma do nome, da marca do seu negócio, já fica complicado porque vai dar um conflito de informações. Você vai acabar fazendo o que você acha bonito e muitas vezes o que você acha bonito não é o que o seu cliente acha bonito. Então percebe que você precisa vender o gosto do cliente e adaptar isso para poder valorizar o seu posicionamento, para poder valorizar o seu negócio. Então assim, primeiro ponto, logotipo e marca. Se não tá legal, ou você remodela ou você refaz de novo, tá? Eu recomendo que você faça isso para você poder ter um melhor resultado nas suas vendas. Segundo ponto, estrutura de ambiente interno e externo. Olha o seu ambiente, tá? Vai na sua loja, ou se você está aí agora, olha em volta, vê o que pode ser mudado, o que tiver quebrado. Ou você arruma ou você troca. Remove tudo que tiver um conflito ali, se tiver muita informação, aquele congestionamento de coisas, né? O cliente ele entra, ele não sabe em que reparar porque tem muita informação ao mesmo tempo, às vezes muita coisa aleatória, os produtos muito bagunçados. Reorganiza tudo, anota no papel ali o que precisa ser arrumado. Tem uma tomada queimada, a parede precisa ser pintada, o chão, eu preciso ver se eu troco, se eu não troco, tem algumas coisas quebradas, então refaz ali, faz uma anotação do que precisa ser arrumado, faz uma anotação do que precisa ser trocado na sua loja, ou se você tomou a decisão lá de fazer uma repaginação total do ambiente, faça anotações, verifica o que você pode fazer dentro do seu orçamento e faça essa mudança para você poder passar para os próximos pontos estratégicos que eu vou te falar que vai fazer a diferença no resultado de captação de clientes e vendas, tá? Vamos para o terceiro ponto ainda dentro desse tópico de por onde começar, que é o que? Padronização de uniforme, serviço, atendimento, equipe. Quando eu falo de padrão, é um conjunto de ações parecidas que o seu negócio ele vai tomar desde o atendimento. Quando a gente fala de atendimento, a gente está falando desde o pré-atendimento, seja ele presencial na sua loja ou seja ele no WhatsApp. Os seus clientes, a maioria deles vem por onde hoje? Você atende mais clientes hoje por onde no seu nicho? É pela rede social? É pelo WhatsApp? Ou é passando na loja? Ou os clientes vêm até mim, eu vendo ali diretamente para eles, não atendo muito para o WhatsApp? Tenho equipe, não tenho equipe? Como que é o seu padrão de atendimento? Você atende as pessoas, você atende chamando pelo nome cada um dos seus clientes? Ou é sempre por apelidos carinhosos ali que você definiu por conta da intimidade com o cliente? Como que é isso? Você tem uma abordagem que você não perde tempo, você é eficiente nas perguntas e o cliente entende que você tem a solução e você já vende? Ou você perde muito tempo no atendimento, você percebe que ficou muito tempo ali atendendo o cliente, ele não converteu, ele não comprou nada e no final você só perdeu de fato tempo, né? Bateu um papo ali, conversou apenas com o cliente, tudo isso é falta de padrão, tá? Ou é padronização ou é falta de padrão. Então o padrão a gente traz também para quê? Uniforme. Se você não tem o uniforme da sua empresa hoje ou seu posicionamento não precisa de uniforme, mas esteja bem vestido, esteja bem apresentável. A sua marca, ela não só está no logo da sua empresa, nem está na parede, ela também está em você. Você precisa viver essa sua marca. Você, principalmente se você trabalha prestando serviços voltados para beleza, voltados para estética, de repente para moda, para roupa, maquiagem, tudo que está relacionado ali à autoestima da pessoa e você mesmo não transparece isso, fica difícil o cliente ele te dar alguma credibilidade, tá? Ou se você vende determinados produtos que você mesmo não consome, e é claro que tem algumas categorias aqui que de fato a pessoa não precisa consumir para vender, mas se você mesmo não valoriza aquilo que você está vendendo, se você mesmo não é conhecedor daquilo que você está vendendo, o cliente ele vai acabar percebendo isso em algum momento. Isso também é falta de padronização, tá? Em algum pilar ali da padronização com o seu serviço ou produto. Equipe também, se você tem uma equipe e cada um atende de um jeito, cada um vem vestido de uma forma, cada um recebe o cliente da forma que achar melhor, falta-se organização, falta-se padrão e isso quebra completamente o padrão da marca, tá? Então se você tem e percebe novamente,
Se você não tem um logotipo, uma marca, se você não tem um ambiente estruturado, como é que você vai querer implantar o terceiro? Como é que você vai construir uma equipe de colaboradores e vai querer exigir alguma coisa, sendo que você mesmo dá um exemplo? Você precisa prestar atenção nesses pontos. Você precisa verificar onde é que estão os gargalos do seu negócio nesse ponto, independente qual seja o nicho, independente qual seja o seu tamanho, tá? Se você pretende escalar, se você deseja que a sua empresa, que o seu negócio ele cresça, você precisa olhar para esses pilares com um pouco mais de atenção, demandar um pouco mais de tempo. Então senta ali, pensa um pouco, analisa os pontos que precisam ser mudados e você vai conseguir ali enxergar onde e quais as prioridades que você precisa mudar primeiro para o seu negócio começar a ter uma cara diferente. Não só para você começar a perceber a mudança, mas os seus clientes começarem a perceber as mudanças. De repente, se você já tem colaboradores, para eles começarem a perceber mudanças, que uma coisa puxa a outra. Você precisa ser a pessoa que vai começar com essa ação, você precisa dar o primeiro passo. Depois as coisas elas vão se reajustando, tá? Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é público-alvo e local. Então vamos para adaptações e mudanças estratégicas do público-alvo e o local. Onde está localizado o meu público-alvo e para quem eu vendo? Você está localizado onde hoje e para quem você vende, tá? Vamos para o primeiro ponto aqui desse tópico, que é onde estou localizado. É a avenida? É o centro da cidade? É a rua de um bairro? É um portão social ali no bairro? É uma rua mais humilde? Ou é uma cidade mais sofisticada, que os clientes têm um poder aquisitivo melhor? Eu estou numa avenida no centro da cidade? Ou estou numa avenida que não é no centro da cidade? Mas o que tem a ver isso, Albuquerque? Por que eu preciso prestar atenção nisso? Porque isso vai definir os próximos passos de comunicação e marketing. Se você não tem o conhecimento do público-alvo que está na sua localização, pelo menos no raio ali de 1 quilômetro em volta do seu negócio, se você não sabe quem são essas pessoas e você apenas abriu em um ponto físico por abrir, você abriu ali e fala, não, Deus vai abençoar, vai dar certo, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de empreender, vou abrir aqui que o aluguel tava barato e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, tá? Não quer dizer que você não vai ser abençoado no lugar que você está ou para o lugar que você vai. Mas você precisa olhar alguns pontos de estratégia, porque de repente o local que você está e a forma que você vai comunicar não vai chamar a atenção desse público, tá? Se o seu público, a localização ela vai falar muitas coisas se você prestar atenção. Se você sair na rua do seu negócio, se você andar pelos bairros aí da sua cidade, se você andar pela cidade, seja a pé, de carro, de bicicleta, da forma que você quiser, e em determinados horários, então você pega ali o horário de pico da manhã, o horário do almoço e o horário de pico da tarde para a noite, você vai perceber o quê? A movimentação dessas pessoas. O que elas fazem, como elas consomem, qual é o comportamento de compra delas, o que elas falam quando vão em negócios que estão ali na mesma localidade que você está, né? Do que elas reclamam, como que elas se locomovem até essa localização. É de carro? É a pé? É de ônibus? É de trem? É de bicicleta? Se é de carro, como que são esses carros? Qual é o poder aquisitivo que essas pessoas têm? Qual é a média de idade dessas pessoas? Então eu estou em um bairro, ou eu estou localizado com o meu ponto em uma cidade em que as pessoas elas são mais velhas, ou elas são mais jovens, ou tá na meia idade ali, essas pessoas elas têm filhos, não têm? Eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas perceba que o local, seja a avenida, seja o centro da cidade ou a rua em um bairro, vai determinar não só você perceber esses pontos, mas também vai definir o quanto você deve investir. Então percebe o seguinte, se você está em uma rua, em um bairro específico, em que o poder aquisitivo dessas pessoas não é tão grande assim, e você tem um serviço até que mais sofisticado, acima da média, você não vai necessariamente precisar investir em uma fachada ali de mármore, com piso banhado com fios de ouro. Por quê? Porque a chance desse ambiente, ele espantar as pessoas em vez de atrair é muito grande, porque as pessoas vão achar o que na cabeça delas? Se o seu público está num bairro que é mais pobre, vamos dizer assim, que é mais humilde, e você vem com um ambiente trazendo uma percepção de poder aquisitivo muito alto, as pessoas vão achar que é caro.
E aí, automaticamente, só o fato delas acharem que foi a comunicação que você trouxe, só o fato delas acharem vai fazer com que elas nem perguntem, que elas não comprem, que elas não vão até o seu ambiente, até a sua loja, até o seu negócio. Então, isso é falta de comunicação, isso é falta de estratégia, isso é falta de não saber para quem você está vendendo, isso é falta de não entender do seu produto ou serviço. Da mesma forma, vamos colocar a situação contrária. Você está em um local completamente sofisticado, em que o poder aquisitivo da cidade é altíssimo, as pessoas têm um padrão de vida elevado, você vê muito carro importado ali rodando constantemente na rua, no bairro, você vê Porsche, você vê Ferrari, BMW, e aí você posiciona o seu negócio bem numa avenida movimentada, né, numa avenida bastante movimentada, em que o fluxo desse público é grande, e aí você posiciona o seu negócio de uma forma completamente antiprofissional. Você não tem uma padronização na organização, sua loja não tem nenhuma marca bem posicionada, não tem os canais de vendas configurados, não tem profissionalismo na hora do atendimento. Quando o cliente ele chega no seu ambiente, na sua loja, pela forma que ele vive a vida dele, ele já vai esperar um mínimo, ele já espera uma média. Então ele vai achar que você está capacitado para atendê-lo, ele vai achar que você está capacitado na sua especialidade técnica, então ele vai achar que você é um bom profissional, que você sabe atender, e na hora que ele chega lá é completamente ao contrário. Você ou seus colaboradores ou a sua equipe está completamente desnorteada, ninguém sabe como abordar um cliente, não sabe como falar, não sabe que tipo de perguntas fazer para esse público, e isso impacta diretamente em quem? Na marca, no seu negócio ou no proprietário de repente. Então assim, a percepção que as pessoas têm do seu negócio, ela está completamente enviesada na localidade e no público-alvo da região que você está hoje. Então, assim, independente do nicho e do produto ou serviço que você venda, tá? Independente do nicho, você precisa analisar esses pontos estratégicos para poder posicionar o que você vende de uma forma mais eficiente no marketing, tá? Eu tô falando de pontos ainda físicos, vamos dizer assim, não são ainda mudanças digitais. Por quê? Porque se você não tiver esses pontos iniciais alinhados, não precisa nem ir para o marketing, nem precisa ir para a rede social, não precisa ir para lugar nenhum, porque vai dar errado. Você vai comunicar errado e aí você vai se encantar muitas vezes ou vai ficar preso muitas vezes apenas em números, tá? Número de visualização, número de seguidor, e isso não influencia em nada. Não adianta você ter no perfil da sua rede social, e tem muito negócio assim, tá? Não adianta você ter um perfil de rede social da sua loja, do seu negócio com 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e nem 3% desse pessoal comprar de você. Tem alguma coisa errada, tem um posicionamento muito errado. É muito melhor você ter um perfil pequeno de 1.500 seguidores, de 1.000 seguidores, e 70, 80% dessas pessoas comprarem, serem clientes fidelizados do seu negócio, que a chance de escalar e a chance de crescer é muito melhor. Mas como que isso acontece? Com esses pilares aqui ajustados primeiro. Não adianta você querer vender uma coisa ou uma realidade no seu negócio, ou uma experiência do cliente no seu negócio que não tem, que não existe. O cliente ele não é besta, ele vai aí consumir a primeira vez e ele vai validar todos os pontos que você falou que tem, que existe. Se você omitiu ou se você mentiu em algum fato e você disse que entregava e não entregava, disse que isso resolve o problema do cliente, não resolve, ele simplesmente, a maioria das pessoas vai comprar uma vez só e não vai comprar mais, e alguma parcela desse público, além de não comprar mais, vai falar mal do seu negócio, vai fazer feedbacks negativos nas plataformas que você está e vai fazer uma propaganda negativa para novas pessoas, porque pessoas compram de pessoas, tá? Então, vamos passar para o próximo ponto para não ficar muito nesse assunto aqui. Como é o movimento e o fluxo das pessoas nessa localidade, que é justamente, eu só esqueci de pular, né? Mas é o ponto que a gente estava falando anteriormente. Como é o movimento? Perceba o fluxo das pessoas nessa localidade. Se você já está posicionado em um ponto físico, ou se você pretende ir para outro ponto, ou você pretende inaugurar o seu primeiro ponto físico agora, sua primeira loja, avalie o movimento, tá? Não vá
não tome decisões de abrir um negócio local, uma loja, apenas por aluguel barato. Não fique preso apenas no aluguel, tá? Não vá apenas olhando isso. Eu vou fechar nesse ponto porque é um ponto que eu não gostei tanto, mas o aluguel tá mais baixo. Muitas vezes isso vai sair mais caro do que você imagina, porque você posicionar a sua loja em uma rua ou avenida em que o aluguel ele é um pouco acima da média, o aluguel ele estava fora do seu planejamento, ele não vai te trazer só o custo. É claro que existe uma responsabilidade em assumir um aluguel maior, com certeza. Só que automaticamente esse aluguel ele está te dizendo, olha, eu cobro mais para você posicionar o seu negócio aqui, porque o fluxo de pessoas que eu entrego é muito maior. Automaticamente a sua chance de porcentagem de vendas ela é maior. Da mesma forma, se você for fazer um tráfego pago na internet, o tráfego é isso daqui, qual é o fluxo de pessoas dessa localidade. O tráfego ele pega um fluxo de um grupo de pessoas e mostra o seu anúncio, que nada mais é do que uma rua movimentada ou uma avenida movimentada, independente da cidade que você esteja. Então avalie esses pontos aí na questão de local do seu negócio, tá? No local que você está hoje, que o seu negócio está posicionado hoje, avalie isso para você poder entender com quem é que você está comunicando e para quem você está comunicando. Quem são as pessoas que passam aí na frente da sua cidade para você poder até mesmo tomar as decisões dos passos anteriores que eu passei, que é ambiente externo e o posicionamento do logotipo da marca da loja. Terceiro ponto é quem é o público-alvo que compra a minha solução. Solução, quando eu falo solução, eu estou querendo dizer produto ou serviço. Se você não sabe, quando você vende algo, é porque o cliente está querendo comprar não o seu produto ou serviço porque você é legal, porque ele gosta de você. Ele quer comprar aquilo porque aquilo resolve um determinado problema dele. E o motivo dele comprar aquilo, novamente, é porque ele tem aquele determinado problema constantemente. Então, se ele não tiver aquele problema constantemente, ele não vai comprar mais vezes. Se o seu produto ou serviço resolve o problema do cliente uma única vez no ano, é só uma vez no ano que ele vai comprar. E a gente tem serviços assim no Brasil hoje, tanto de assinaturas que são anuais quanto mensais, quanto de produtos que você não precisa ficar comprando toda hora. Se você pesquisar, dá para ser elencado aí uma lista que entra nessa característica, mas a maioria dos negócios locais hoje em cidades, tá? Seja em pequenas cidades ou em grandes, esses produtos e esses serviços são vendidos mensalmente, semanalmente, diariamente. Então precisa ser vendido assim dessa forma e você vai precisar de uma cartela de clientes que esteja comprando constantemente de você. Para você saber isso, você precisa saber para quem você vende, quem que é o público-alvo da minha solução. Se for puxar por característica, então quem que é o público-alvo? É maioria homem? É maioria mulher? Ou são crianças? Eu vendo para um público infantil. Nessa questão do público infantil é até interessante porque se você vende para o público infantil, se o seu nicho é voltado para o público infantil, a sua comunicação precisa ser para atrair esse público. Mas tem um adendo aí, o público comprador não é a criança ela não paga. Muitas vezes quem é que paga? É o pai e a mãe. Então você tem dois tipos de comunicação diferente aí. Primeiro você precisa atrair o público-alvo, que são um público infantil. Depois você precisa conectar e criar um relacionamento com o público comprador. Você precisa conquistá-lo. Então a criança ela vai pedir para consumir, ela vai pedir para ir até a loja, para o pai ou para a mãe, mas chegando lá tem pontos que o adulto ele vai avaliar diferente da criança. Então percebe que tem uma comunicação específica para você poder converter mais. Da mesma forma para os outros públicos. Então, se o meu nicho, seja serviço ou produto, eu atendo mais crianças, eu comunico de uma forma. Se é mais homens, eu comunico de outra forma. Se é mais mulheres, eu comunico de outra. Se são casais, e a gente tem dois tipos, a gente tem casais sem filhos, né? Uns casais mais jovens, e tem casais aí já com filhos. Já estão há algum tempo juntos, são faixas de idade diferentes. Percebe que ambos os públicos são casais, mas a forma de consumo deles é diferente, a forma que eles pensam é diferente. O que chama a atenção de um casal não vai chamar a atenção de outro. Você precisa identificar as características do público e essas três questões vai ajudar você, porque você vai entender ali a média de gasto, de consumo que essa pessoa ela tem com o seu nicho, dentro de uma lista de prioridades que esse seu cliente tenha. Em que número você acha que o seu negócio, que o seu serviço, o seu produto está na mente dele? Quando ele pensa em consumir,
e ele fecha as contas do mês dele ali. Ele define o quanto que ele vai gastar naquele mês. Em que momento que você acha que ele pensa no seu negócio? Que ele vai ter que gastar ali novamente no mês com você? Em que momento de prioridade que você acha que entra nisso? E tem como eu ficar como prioridade na mente do cliente? Tem como o cliente lembrar do meu negócio ali todos os meses? Tem. Existe estratégia para poder fazer isso. Mas sem esses pontos aqui definidos, sem esses pontos aqui muito claros para você, vai ser muito difícil o seu marketing ele funcionar e dar certo, tá? Antes da gente passar para o próximo ponto, que eu acredito que seja o crucial, é um ponto conectando o outro, tá? Eu coloquei aqui de forma individual, separados, mas se você perceber, um conecta o outro e o ponto final, ele vai ser crucial se você não tem ele atualizado hoje ou se você até tem, mas precisa de alguns ajustes. Antes disso, se inscreve aqui nesse canal, dá o seu feedback aqui nesse vídeo. Primeiro, assiste ele até o final, porque esse próximo ponto eu acredito que você vai conseguir fazer ele sem custo nenhum e vai ajudar muito o seu negócio, ou se você já possui, fazer atualizações ali estratégicas. Mas se inscreve nesse canal aqui, dá o seu feedback, deixa o seu gostei para eu saber que você está gostando desses vídeos. Nesse canal aqui eu falo sobre empreendedorismo, tá? Para negócios. Seja você um empreendedor já de longa data ou você um recém-empreendedor, né? Você começou a empreender agora ou veio aquela vontade de vender agora, ou se você até mesmo está no seu CLT e está pensando em começar a vender, tá querendo sair do emprego ali registrado e querendo abrir seu próprio negócio, esse aqui é o canal que eu vou te mostrar soluções estratégicas para o seu negócio. Eu vou falar sobre vendas, vou falar sobre marketing, vou falar sobre uma série de pontos para ajudar você a vender, dependente do lugar do Brasil que você esteja, de qualquer cidade, você aplicando, eu tenho certeza que vai dar certo. Então deixa aqui o seu gostei, tá? Deixa o seu feedback, se inscreve nesse canal, que vai ser um sinal aqui para mim, para poder seguir com essas estratégias, com esses estilos de vídeo, ou até mesmo para mim poder fazer uma adaptação. De repente, o Albuquerque tem uma sugestão de vídeo, por que você não fala desse tipo de nicho, por que você não fala desse tipo de estratégia? Deixa aqui a sua sugestão, se for uma boa ideia, se for uma ideia que vai ajudar outros empreendedores também, eu garanto que eu faço um vídeo dela, tá bom? Vamos pro próximo ponto e último, canais de comunicação, tá? Eu vejo muitos negócios pecando absurdamente nisso, então quais os principais canais que meu negócio deve obrigatoriamente estar posicionado hoje? Não tem mais essa de, depois eu vejo, depois eu faço. Eu não faço porque não dá resultado. Ou eu já tenho há muito tempo, mas não vem ninguém vê. Primeiro ponto, WhatsApp Business configurado e atualizado para o negócio, tá? Precisa ser o WhatsApp Business, não é para ser o WhatsApp comum. E outra, seu negócio ele precisa ter o número dele, tá? Mas eu não tenho 2 celulares. Então arruma outro chip. Vou te dar uma dica agora. Configura um chip no seu celular, ativa um número diferente, abre o WhatsApp Business no seu notebook, no seu computador, num aparelho ou dispositivo diferente, conecta ele lá, retira o seu chip, coloca o chip do seu número pessoal e aí você usa o seu celular normalmente e você usa o WhatsApp Business na loja sem celular, só que com o seu computador, com o seu notebook. Eu fiz isso por muito tempo, quando não tinha 2 aparelhos, justamente para poder organizar quem era cliente, quem era contato pessoal, para o meu cliente não ficar me ligando ali, me chamando meia-noite de um domingo para segunda, sendo que meu expediente nem era de domingo, e isso atrapalha muito, isso quebra padrão de comunicação, isso torna você não profissional, vamos dizer assim, e você acaba até se desgastando muito, seu emocional acaba desgastando, você acaba atendendo os clientes de uma forma que não é para atender, e quando é para atender corretamente você não atende. Então vira uma bagunça, vira uma desorganização. Na questão de configuração do WhatsApp Business, você consegue colocar catálogo, você consegue colocar seu link de site lá se você tiver. Se você trabalha com uma lanchonete, com hamburgueria, só de você colocar o catálogo lá com ótimas fotos, ótimos vídeos do seu produto, você já vai vender, porque o cliente não precisa nem perguntar nada, ele vai entrar lá, vai ver o catálogo, vai ver o site, vai ver o preço, ele só vai mandar mensagem no máximo pedindo, fala, quero tal produto que eu vi aqui, esse produto aqui, só me fala o Pix aí, a forma de pagamento que eu vou comprar. Então perceba que o WhatsApp Business ele vai fornecer como se fosse uma vitrine do seu produto. Se você souber usar ele
com inteligência, com estratégia, você vai conseguir vender só dele estar muito bem configurado. E aí lembra que foto que eu ponho no meu WhatsApp Business? Se você é um profissional que presta serviços individualmente, então você posiciona lá a sua foto, uma foto profissional, uma foto bem tirada. Agora, se não, se é uma loja, se é um negócio, lembra do ponto que a gente tinha falado no início? Logotipo. Cadê a sua marca bem posicionada? Cadê uma cor viva do seu negócio? É nessa hora que você tem que ter uma foto de um logotipo bem colocada. Você vai ter o papel de parede lá do WhatsApp Business, que além da foto de perfil, você coloca uma foto de fundo. Ali vai o seu merchan, de repente alguns produtos que mais se destacam, uma frase motivacional, uma frase de slogan do seu negócio. Lembra que é nesses momentos que você precisa ter o seu negócio estruturado nessa questão de marketing, porque senão não funciona. Não adianta você ter outro número com WhatsApp Business, aí você coloca lá a foto sua aleatória, sendo que o seu negócio é uma marca, o cliente entra nos seus status da sua loja e um dia tem piada, no outro dia tem meme não sei da onde, no outro dia tem uma foto de produto, aí fica uma semana sem postar nada, depois volta com meme de novo. O que é isso? É bagunça, não é o seu WhatsApp pessoal. Se você não levar a lista de contatos e a seriedade com os contatos dos seus clientes, quem é que vai levar? Você acha que o seu cliente vai se importar que você não está levando a sério o seu negócio? Se você não levar a sério o seu negócio, se você não der importância, se você não respeitar o que você está vendendo, a sua profissão, não vai ser seu cliente que vai fazer isso. Então, você precisa configurar corretamente. Se não tem WhatsApp Business, baixa ele agora. Se você baixar ele no seu celular, para quem não usou, para quem não usa ainda, se você baixar o WhatsApp Business no seu celular, você vai ter que desativar o outro, tá? Os dois não vão funcionar. Se você configurar um, o outro para de funcionar. Atualize o catálogo, tire boas fotos ali. Você precisa ter um bom material visual. Tire ótimas fotos. Se você não sabe tirar foto, contrata alguém. Se você não tem um celular de qualidade, de preferência um iPhone, se você não tem um celular bom, com uma câmera boa e você tem zero noção, tipo, você é leigo em tirar foto e tá tudo certo. Ninguém precisa ser profissional ali no nicho que não segue. Mas se você é leigo em foto e vídeo, contrate alguém para fazer isso. Ah, mas eu vou ter que gastar dinheiro. Você precisa investir. Você precisa investir para ver o retorno das coisas. Então invista. Se você tem uma breve noção ali de como fazer uma imagem do seu produto, do seu serviço, então faça você mesmo com a foto de ótima qualidade. A mesma coisa para vídeos, tá? Você vai precisar de fotos e vídeos constantes, semanais, para atualizar essas ferramentas aqui, para que elas gerem resultado de vendas. Se você quer vender através de WhatsApp e das demais que eu vou falar aqui, e você não está querendo investir em uma boa qualidade de imagem, então não precisa nem ter. Pode excluir seu WhatsApp, excluir as redes sociais, porque ela não vai funcionar mesmo, tá? Segundo ponto, Instagram profissional da marca, com informações atualizadas, configuradas, fotos e vídeos. Que quando eu falo de informações no Instagram, a mesma coisa, tá? O mesmo logo, a mesma marca que você colocar no WhatsApp, você põe no Instagram. Igual. O perfil tem que ser padronizado. Aí entra a questão de padrão que eu tinha falado antes também. Informações no Instagram atualizadas é o que? Endereço linkado lá, aquele endereço que fica azul, por quê? Porque fica mais prático do cliente clicar ali, aquilo já direciona para o Waze dele de repente, ou direciona para qualquer outro aplicativo de mapa para ele poder localizar onde que é a sua loja de uma forma mais prática. Se você deixar informações como endereço apenas escrito, fica branco a letra, e os números de contato, telefone, celular, e-mail, tudo escrito, experimenta você ir num perfil. Se o seu perfil tá assim agora, vai lá no seu perfil, olha aquelas informações, aí você não sabe aonde que tá localizada aquela loja. O que você precisa fazer para poder adicionar aquele número no seu WhatsApp? Você precisa gravar o número que tá ali naquele perfil escrito, fechar o Instagram, ir no WhatsApp, clicar em adicionar novo contato e digitar o número. E a maioria das pessoas não grava os 9 números de um celular de forma rápida. Então ela tem que fechar o WhatsApp novamente, ir na aba do Instagram, olhar para o contato de novo, voltar para o WhatsApp e fica nessa até ela desistir. A maioria vai desistir. Você precisa pensar no caminho da venda. O que o cliente precisa fazer para entrar em contato comigo? Ele precisa gravar 9 números na cabeça, fechar o Instagram e abrir o WhatsApp e me chamar lá. Não é muito mais fácil você colocar um botão, coloca um botão lá, contato, com o seu número configurado. Automaticamente o campo que você ganha lá na biografia do Instagram é muito maior, porque você não precisa pôr informação lá de endereço e
contato escrito, sendo que o próprio Instagram te fornece a aba lá de configuração de local para você linkar o seu endereço e ele ficar azul ali embaixo. Se tiver link do WhatsApp, em vez de você colocar um botão e você não tiver nenhum site, você também pode colocar o link lá do seu WhatsApp. O cliente ele clica no link e vai direto para a conversa, vai direto para poder mandar mensagem. Aí imagina, o cliente clica no link do seu WhatsApp e vai lá, seu WhatsApp tá WhatsApp Business bem configurado, já está com catálogo, a chance de conversão, a chance de não perder tempo é gigantesca, do que o cliente ter que clicar lá, aí ele vê uma coisa no Instagram, no WhatsApp tá completamente diferente. O WhatsApp tá privado, fechado, sem foto, sem texto, sem biografia, sem informação nenhuma. Aí o cliente ele vai perguntar se é da loja, com quem tá falando, se tem tal produto, quanto que é o produto. Olha a perca de tempo que você tem todo santo dia com várias pessoas se você atende por WhatsApp, e você poderia resolver esses tipos de perguntas de uma forma simples, mas você não faz, ou é por preguiça, ou é por não saber, e se for por não saber, você está sabendo agora como que faz essa estratégia, e basta apenas um pouco de vontade para poder fazer isso. Não sei como é que configura um Instagram, não sei nem como é que abre um perfil no Instagram. Tem N vídeos falando sobre isso aqui no YouTube, é só pesquisar como criar um Instagram profissional, ou pedir ajuda para algum conhecido seu que tenha uma predisposição maior com tecnologia, que a pessoa com certeza vai te ajudar, mas não é um bicho de sete cabeças, você gasta minutos para poder fazer isso. Informações de foto e vídeos, as melhores fotos dos seus produtos que mais vendem e dos seus serviços que mais saem, é o que você precisa lá. Não entope de foto, não coloca só o que você acha bonito, o que você não acha. Lembra, o que tem que ter nas suas redes sociais da sua loja não é o que você gosta. O que você gosta você põe lá no seu Instagram pessoal e no status do seu WhatsApp pessoal. O que o cliente gosta é que tem que estar nas redes sociais. O que o cliente compra, o que ele acha bonito é o que você tem que posicionar lá. Não é o seu gosto que está em questão aqui. Se você quiser vender. Agora, se você quiser só alimentar o ego, se você quiser somente posicionar a loja lá digitalmente para ficar bonita aos seus olhos e não vender, aí fica ao seu critério. Fotos. Quais são as fotos? Fotos dos produtos que mais vendem de vários ângulos diferentes e com vários fundos diferentes, muito nítidas e chamativas, tá? Vídeos dos produtos e serviços que mais vendem. Se for serviço, vídeos do antes e depois, mostra a transformação, mostra a experiência das pessoas, a experiência que o seu cliente tem. Se for produtos, o vídeo do produto, abre a caixa do produto, mostra os detalhes do produto, no final coloca ali um comentário ou 3, 4 comentários de clientes que compraram, o feedback nas mensagens do WhatsApp de pessoas que já compraram. Isso vai ajudar e muito você a vender, e muito. Basta você configurar corretamente, tá? Parte dos stories. É importante que você tenha essas fotos e vídeos, por quê? Porque vai te ajudar a alimentar os stories, tanto do Instagram quanto o status do WhatsApp, com os mesmos materiais. Não tenho tempo de fazer muita coisa. O mesmo material que você postar no status do WhatsApp, você posta no story do Instagram, para você manter constantemente atualizado. E no story do Instagram, diferente do status do WhatsApp, somente os seus contatos de cliente eles vão ver o que você está vendendo. Já no story do Instagram, não é apenas seus seguidores que vêm. Se você colocar um story do Instagram lá e colocar o link da sua cidade, você colocar a localização lá linkada nesse stories, pode até jogar para o lado. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no Instagram falando disso, tá? Dessa estratégia de configuração ali do Instagram para a loja. Eu mostro como você fazer isso, depois você dá uma olhada. Mas você fazendo isso, as pessoas que estiverem na sua cidade, que pesquisarem pela cidade, elas vão ver o seu story, mesmo que elas não te sigam. Então assim, você precisa investir zero para poder fazer isso. Você vai gastar R$0 para poder fazer essas duas configurações e só elas já podem te trazer clientes, tá? Vamos para a última e não menos importante, que é Google Meu Negócio, configurado e atualizado para a busca dos clientes. O que é Google Meu Negócio, Albuquerque? Eu não faço ideia. Eu sei o que é o Google, uso todo dia, mas não sei o que é Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta, é uma função, é uma solução que o Google fornece para você que tem um negócio local, configurar lá no Google a sua loja, o seu negócio, para que quando as pessoas da sua localidade pesquisarem por algo que você venda, vai ser a sua loja que vai aparecer lá. Mas eu não tenho site. Mas quem disse que precisa ter site para aparecer no Google Meu Negócio? Não precisa. Basta você colocar, é como se fosse um perfil de rede social, só que no Google, tá? Você vai colocar lá
A mesma coisa, lembra do logotipo? Vai colocar o perfil lá com o logotipo, você vai colocar um fundo lá, você pode ser a sua fachada de repente, aí é nessa hora que você precisa ter uma fachada bem organizada, bem atraente, com um visual legal para poder chamar a atenção do cliente. Então você vai pôr o nome da sua empresa, o logo, você vai pôr fotos do seu negócio, fotos da rua ali em que você está posicionado, você vai colocar fotos e vídeos do seu produto, informações de quais são os dias que você abre, quais são os dias e horários que você está em funcionamento. Lá você pode colocar o link do seu WhatsApp, você pode colocar o número escrito do seu WhatsApp, a localização. Se você tiver um site, você pode colocar um site. Se você tiver um cardápio online, você pode pôr o cardápio online e também você vai ter lá a função de avaliações. Então, o cliente que se sentiu satisfeito com o que ele comprou com você, ele pode avaliar no Google e isso ajuda a mais pessoas comprarem. Quanto mais atualizado o seu Google Meu Negócio estiver, tá? O seu perfil no Google estiver, quanto mais atualizado, quanto mais as informações estiverem recém-atualizadas, bem colocadas, boas fotos e bons vídeos, maior é a chance do Google indicar a sua loja para o cliente. Vou dar um exemplo aqui. Pesquiso ali, por exemplo, numa noite de sexta-feira, sábado, pesquiso ali hambúrguer no Google. Pô, não tenho nenhum contato aqui, ou estou de viagem, passeio numa cidade, não conheço ninguém, não tenho número de ninguém para me indicar. Vou pesquisar aqui no Google. Pesquiso lá, hamburgueria. As 3, 4, 5 primeiras que o Google vai recomendar, na hora que ele pedir lá, qual é a sua localização? Ele vai recomendar as 3, 4, 5 primeiras que estiverem melhor avaliadas, que estiverem mais atualizadas, que estiverem mais próximas. Então, assim, lembra da questão do endereço que vai influenciar? Até o número de pesquisas que as pessoas da sua cidade faz sobre o tópico que você vende, você consegue saber. Se você fizer uma pesquisa na internet, você consegue saber. Percebe como a maioria das estratégias, elas podem ser montadas, elas podem ser estruturadas para você poder ter mais vendas? E aí depois disso, depois desses pontos todos estruturados, é que você pode vir com um investimento de repente em tráfego ou contratar um profissional para cuidar das suas redes sociais. É claro que você também pode contratar um profissional para cuidar desde o início, mas se esses pontos aqui cruciais, eles não estiverem organizados, a chance de dar errado, a chance de não ter resultado é muito grande, porque o básico, feijão com arroz bem organizado, você não tem. Aí você quer pular logo para um ponto de, você acha que vai fazer um vídeo da sua loja, do seu serviço, do seu produto, vai rodar um tráfego lá, vai colocar R$30, vai impulsionar a imagem e você acha que vai ter um mar de vendas. Não vai acontecer isso, nunca. A chance maior que você tem aí é de ter uma taxa de visualização maior, mas não vai ter contato, porque você não deixou isso explícito para o cliente. Não vai ter compra, porque sua comunicação com o seu produto e serviço não é de compra. O cliente não vai lembrar de você, porque você não tem nenhum nome posicionado. Seu logotipo, ele é ruim, ele não é atraente, ele não chama atenção. Percebe que são pontos bem específicos que eu coloquei aqui para você poder, de fato, ter resultado. Eu quero que você realmente tenha resultado com o seu negócio. E todos esses pontos aqui que eu falei para você, eu já fiz eles. Eu sei que eles funcionam, eu sei que eles dão resultados. E eu também sei que a maioria dos negócios locais hoje, em várias cidades, não tem isso daqui configurado. Parece que tá todo mundo na internet hoje, parece que tá todo mundo ganhando dinheiro na internet, parece que tá todo mundo muito bem posicionado, todas as empresas têm um perfil e não tem. A grande maioria não tem isso daqui configurado, mal tem um Google. E muitas empresas têm um Instagram ou têm um WhatsApp, tá ruim visualmente, não tem um Google. Você tem um negócio local e não tem um Google, é a mesma coisa de você estar vendendo com porta fechada. Basicamente isso. É bem simples. Imagine o tanto de cliente que você perde só porque você não tá no Google. Imagine o tanto de gente que pesquisa sobre o que você vende na sua cidade todo santo dia e quem ela vê lá? Seu concorrente, o cara que está a 1000 metros da sua loja, ou a mulher que está a 1000 metros da sua loja, o concorrente XYZ está posicionado. É esse negócio que o cliente ele encontra, não é o seu. Então, assim, preste atenção nesses pontos, ajuste esses pontos no seu negócio, tá bom? Desde o início, então, assim, não foca apenas em fazer um,
Foca desde o começo aqui, ó, logotipo, marca, meu negócio. Se ficou com dúvida, veja esse vídeo aqui novamente. E tem mais um ponto importante que eu quero mostrar para você. Para você que tem o seu negócio aí e não só nesses pontos que eu mencionei anteriormente, mas que tem dificuldade em nicho, como que eu identifico os gargalos do meu nicho e que nicho que eu devo iniciar, ou o nicho que eu estou hoje, eu não entendo ele completamente. Aulas sobre marca, como que eu entendo o que é marca, como que eu desenvolvo minha marca, aulas sobre vendas, quais são os tópicos de vendas que eu preciso entender, perguntas inteligentes, padronização. Eu fiz aqui um curso com videoaulas, essa aula aqui é a aula de recepção, todos eles com videoaulas, com slides te explicando sobre cada tópico separadamente, exatamente do jeito que eu fiz aqui nesse vídeo, tá? Esse curso vai funcionar para você que é empreendedor, que está iniciando o seu negócio ou que já está no seu negócio há um tempo, mas tem uma dificuldade em diversos pilares que poderiam ser reajustados por você mesmo ou que você gostaria de entender melhor como isso pode ser feito. Eu tenho uma aula aqui de marca, eu tenho uma aula aqui de vendas. No tópico de vendas, inclusive, uma das aulas, ó, tem uma aula aqui de vender, o que vender, como vender, onde vender, que é justamente os pontos que a gente estava tratando lá do local, quando vender e para quem vender. Essa aula 8 aqui do tópico de vendas, ela fala sobre público-alvo, que é justamente você entender as características desse público-alvo, entender se ele está na sua localização ou não. Isso vai fortalecer mais os pilares do seu nicho, vai fazer você entender melhor das estratégias para o seu nicho, e só essa aula aqui já ajudaria você em todas as estratégias ali futuras ou subsequentes que você vai tomar para o seu negócio. Se você não entender desses pilares separadamente de vendas e pior ainda não entender quem é a persona, quem é o público-alvo, a chance da sua comunicação de marketing dar errado, ela é bem grande, como eu tinha falado. Aqui na aula de marca eu te mostro os pilares de como criar uma marca, como desenvolver uma marca, o que é uma marca, né? Qual é a diferença de apenas uma imagem e nome para uma marca? O que o cliente ele percebe com uma marca? Eu cito aqui algumas marcas famosas, mostro para você por que elas se tornaram, né? Qual foi o caminho que elas trilharam ali para poder se tornarem marcas. Inclusive nessa aula de marca eu complemento aqui com uma aula bônus. Tem uma aula de perguntas de padronização. Nessa aula bônus aqui eu tenho uma aula de ChatGPT, que nele eu te mostro com os pilares da aula de marca a você. Caso você não tenha um logo, ou caso você queira remodelar o seu logo, criar um novo e você não tem orçamento para investir num profissional que faça agora, você consegue fazer esse logotipo para sua marca no ChatGPT investindo R$0, só com um comando de prompt, e eu te explico como fazer isso. Você vai entender ali a psicologia das cores que você vai utilizar para sua marca. Eu deixo o prompt de comando disponível aqui nessa aula, apenas para você copiar, colar, colocar as informações do seu nicho que você precisa, colocar ali as informações que você quer e enviar para o chat para ele fornecer várias versões ali do logo que você vai utilizar. Padronização, eu mostro para você aquilo que eu tinha explicado no ponto de padronização, como que você vai fazer isso ali na prática. Essa aula de perguntas aqui são perguntas inteligentes, como que eu crio uma abordagem de forma eficiente e que eu torne isso até mesmo um padrão para eu poder atender meu cliente de forma eficaz no WhatsApp, atender meu cliente de forma eficaz no presencial na loja, para eu poder passar essa forma de abordagem para outra pessoa da minha equipe também, para que isso converta em vendas, para que eu não fique perdendo meu tempo, para que eu não fique meia hora numa conversa com uma pessoa ali que ela muitas vezes nem é cliente, ou até é cliente, mas não vai comprar nada porque eu não guiei o cliente. Você tem que entender que o cliente ele sai da casa dele e ele sai já com disposição de comprar algo, de gastar o dinheiro dele. Quem vai decidir onde ele vai gastar é você ou o seu concorrente, aí fica ao seu critério. Então eu te mostro todas essas instruções aqui, todas essas informações, elas foram aplicadas por mim na prática, tá? Esse curso, ele se chama EPN, Estratégia para o Seu Negócio. Eu criei esse curso aqui justamente por essa dificuldade que a maioria dos empreendedores locais tem. Essas aulas aqui você consegue acessá-las pelo seu celular, você consegue assistir elas pelo seu celular, você consegue assistir pelo computador, você consegue assistir pelo tablet. Você vai conseguir ter acesso a esse curso através do link, que provavelmente você está vendo ele aqui em cima agora, mas
eu vou deixar ele na descrição desse vídeo. Então clica nesse link, dá uma olhada lá, eu tenho uma videoaula no início desse site, vai te explicar melhor o que é esse curso, como funciona. Eu vou contar brevemente também um pouco da minha história no empreendedorismo nessa aula, então você vai entender melhor do que se trata, se faz sentido para você ou não, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito em diversos pilares. E aplique essas informações aqui que eu passei no início do vídeo, essas instruções fazem parte das informações que eu também passo no curso, só que as aulas que eu tenho no curso sobre esses mesmos tópicos que eu te mostrei, elas são muito mais complementares, tá? São aulas de 40 minutos, 50 minutos, apenas falando de um tópico por vez e não só falando, mas mostrando ali com detalhes como que você pode aplicar isso, como que você pode fazer essa adaptação pro seu nicho, pro seu negócio. Independente do nicho que você atue, aplicando, fazendo, você vai conseguir mudanças, eu tenho certeza. Dê uma olhada no link do curso, assiste a videoaula, vê se faz sentido para você ou não. Se inscreve aqui nesse canal, dê o seu feedback, deixa o seu gostei aqui, deixa o seu comentário. Eu vou responder seu comentário, vou interagir com você. Se quiser, me segue lá nas redes sociais também. E, novamente, muito obrigado por ter me assistido. Até o próximo vídeo.